as contribuições da vivência prática, vários casos, com as suas vivências. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. É uma satisfação estar aqui nessa mesa com esse grupo seleto. Aqui a doutora Lisiane, o doutor Fernando, temos a oportunidade de nos encontrarmos em eventos aduaneiros, os apaixonados pelo direito aduaneiro, inclusive no exterior, alguns eventos aí que a gente tem participado, estamos sempre aprendendo. E o doutor Alexandre Rossato da Silva Ávila, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Doutor Alexandre foi professor de Direito Tributário, integrante aqui do TRF4, e que temos aqui sempre muito aprendido com a sua dinâmica, com o seu conhecimento, até pela sua vivência, inclusive na seara aduaneira, na jurisdição de Novo Hamburgo, atuando na área tributária e aduaneira. O tema, no caso, aqui que estamos abordando, de fato, existe várias questões controvertidas, né? A classificação fiscal por si, ela é uma ciência muito peculiar, né? Aquele que domina, até o auditor fiscal, aquele domina a classificação fiscal, realmente existe grupos assim que têm uma expertise muito técnica, até porque se tem que ter uma visão não só da regra, mas também domínio da merceologia, da mercadoria em si. Então, se tem, e é necessário ajustar esse cotejo, muito embora há de preceder, em tese, a questão das regras até de classificação fiscal. Então, acerca do nosso tópico, o despacho aduaneiro e interrupções e a reclassificação fiscal, como já também foi comentado, a doutora Lisiane comentou, o ingresso e saída de mercadorias, né, do país, elas estão sujeitas a um procedimento aduaneiro. Então, dentro desse procedimento aduaneiro, né, ocorre, né, nas jurisdições aduaneiras, nas zonas primárias, e é efetuada uma declaração aduaneira de importação, declaração, no caso, a de exportação, a do INPE ou a DUI, né, e nesse procedimento regular de ingresso é informada a nomenclatura comum do Mercosul, visando a aplicação do procedimento aduaneiro apropriado, né? O controle administrativo, os controles de ingressos e saídas, ou a própria carga tributária necessária aplicável na operação, né? Dentro desse contexto, o procedimento administrativo, né, de despacho aduaneiro, ele se encerra com o desembaraço aduaneiro, né? Então, inicia com a declaração aduaneira, tem início com o registro da declaração aduaneira. No curso, após o registro, ocorre, então, uma conferência aduaneira. Na conferência aduaneira, até no regulamento aduaneiro, o 564, ele tem um certo cotejo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que ali tem os elementos do lançamento, no caso do tributo, né, dos tributos aduaneiros. Então, concluído o despacho aduaneiro, a mercadoria é desembaraçada. Se a mercadoria sofre alguma exigência por parte do fisco, especificamente nosso tema aqui, a reclassificação fiscal, o despacho aduaneiro ele sofre uma interrupção, né? Ele sofre uma interrupção e é lançado no software da Receita, no Siscomex, lá no Portal Único de Comércio Exterior, é lançado uma exigência. Então, o auditor fiscal achou por bem, ele não admitiu aquela nomenclatura adotada pelo importador, ou no caso, na exportação, pelo exportador, e ele informa ali um motivo, faz a motivação, né, do ato administrativo, colocando as regras, né, coloca lá a regra que a nomenclatura NCM deve ser a mercadoria foi reclassificada, tendo em vista que a base legal é a regra geral de interpretação 1, combinada com a regra geral complementar 6. Então, ele efetua o fundamento, né? Diante disso, nesse ato, né, dessa informação, ou dessa intimação, a aplicação de penalidades, né? Então, ou seja, a nova classificação, em muitas vezes, né, na maioria das vezes, pode-se dizer, ela desencadeia uma diferença de tributos, né?
de diferença de tributos e, por consequência, aplica-se, o auditor fiscal aplica a multa prevista no artigo 725 do Regulamento Aduaneiro, que, originário do artigo 44 da Lei 974, da 9430 de 96, aplica a multa de ofício. Ainda aplica-se também a multa do artigo 711 do Regulamento Aduaneiro, o originário da medida provisória 2158, né, a multa de 1% por erro de classificação fiscal. Claro que essa problemática da interrupção do despacho aduaneiro, da reclassificação fiscal, não estando de acordo com a classificação fiscal que o auditor fiscal está propondo, o importador tem a possibilidade de se manifestar. O regulamento aduaneiro trouxe, em 2002, uma inovação e trouxe a figura da manifestação de inconformidade. Então, na manifestação de inconformidade, o importador solicita a lavratura do auto de infração para discutir a classificação fiscal. Entretanto, em muitas oportunidades, o importador não quer ingressar em litígio, ou seja, o auto de infração seria um prenúncio de um litígio. Então, nós temos orientado que manifeste de que forma, faça o pedido de reconsideração nos termos do artigo 56 da Lei 9784 e manifeste ao auditor fiscal que reconsidere aquela nomenclatura, tomando por base outras regras e outros fundamentos. Muitas vezes isso não prospera, evidentemente, mas é uma alternativa que se tem de discutir a matéria. Agora, há uma questão que falando em multa, né, a gente estava comentando multa, a doutora Lisiana falou em multa, o erro da classificação fiscal, a longa data, tinha uma visão que, desde que a declaração, né, a descrição da mercadoria estivesse correta, não se desencadeava, não determinava a multa de ofício. Tinha um declaratório número 10 de 2007, e 97, desculpe, ele diz o seguinte, que não se caracterizava a multa do artigo 44 da Lei 9430, desde que a mercadoria estivesse corretamente declarada. E aí, então, se aplicaria, no caso, a multa de demora. Essa questão foi superada porque depois, esse declaratório é revogado, porque surgiu a multa de 1%, né? E aí estou dizendo essa tese, que é a tese da Fazenda e alguns litígios nossos, a tese da Fazenda que lança isso ao ponderar o dilema da multa de ofício nesse caso, que quando surgiu a multa de 1% por erro de classificação fiscal, ela acabou dando um outro viés. Então, dando outro viés, e hoje, no caso, mesmo que a mercadoria esteja corretamente descrita, há possibilidade de cobrar penalidade. Dentro desse cenário, né, uma controvérsia sobre a multa de ofício, né, em tese, que o artigo 44 da Lei 9430 fala que lançamento de ofício ele tem por determinante a necessidade do auto-infração, o lançamento de ofício. Como falava o professor Alexandre, que o lançamento de ofício é o lançamento coringa, né? O lançamento coringa, porque, né? Então, o lançamento de ofício, ele, por decorrência, em face que a mercadoria estava, no caso, corretamente descrita, então ele não era, como na outra solução de consulta, não era exigido. Tem uma declaratório, né, e aqui eu estou trazendo aqui para a gente refletir sobre esse contexto, todo esse cenário, uma declaratório número 10, veja bem, o 10 de 97 foi revogado. Tem uma declaratório, o número 13 de 97, que ele fala que se registrou a declaração de importação e não foi pago, né, se não foi pago o tributo, não foi pago se não foi paga a mora, registrou a declaração de importação, não foi paga a mora, deve a multa de ofício. Claro que
aqui também uma interpretação teleológica, digamos, vamos fazer aqui, porque é uma questão aqui de reflexão, não, aqui no objetivo aqui não é, né, pugnar ou né, arrematar ou consolidar alguma tese. Esse ato declaratório ele é originário do tempo em que se registrava a declaração no Siscomex, o software, né, se registrava a declaração do Siscomex, e não se pagava o tributo no momento do registro. Então, ou seja, se registrava a declaração e não pagava o tributo. Ou seja, tinha que se pagar ainda no banco. Então, dentro desse contexto, se juntava o DARF posteriormente e não se aplicava a multa de ofício. Então, é claro que o cenário atual é outro, agora a lei, em tese, não mudou. Entretanto, o fato é que a questão da multa de ofício no curso de despacho aduaneiro parece-nos que é um tanto severo, até pela controvérsia que existe sobre a questão da classificação fiscal, né? E não se desconhece, né, e dentro desse contexto, uma solução de consulta, né, que trata da multa no curso de despacho aduaneiro, multa de ofício, nos casos do IPI. Como é sabido, o fato gerador do IPI na importação e desembaraço aduaneiro. Mas foi feita uma construção nessa solução de consulta dizendo que se trata, no despacho aduaneiro ocorre o fato gerador presumido, né? E se formos analisar a lei, no caso, o inciso 1º, artigo 26 da lei 4.502-D64, que é a lei do IPI, fala na redação que o IPI é pago antes da saída do recinto alfandegado. Então, ou seja, antes da saída do recinto alfandegado, e aí me parece que a gente tem um interregno, um tempo, a questão da saída e desembaraço, porque entre a saída, o que seria a saída do recinto alfandegado? Poderia-se dizer que é desembaraço? É fato que a multa de ofício é devida porque não houve o pagamento, mas quando que se deve o pagamento? Mas, arrematando, me parece que aí existe, após o desembaraço aduaneiro, um elemento denominado entrega da mercadoria. Então, ou seja, a entrega da mercadoria, e essa entrega, na verdade, é dever do caso do fisco, que acaba a concessionária do porto entregando. Então, a pergunta é, quando sai, no caso, teria a penalidade cabível, já vista essa saída. Mas, enfim, me parece que isso é uma questão que cabe a reflexão, porque fala na solução de consulta que ocorre no IPI da importação, fato gerador presumido. Me parece uma situação tanto fragilizada, até pelo artigo 97 do CTN, que fala que teria que estar previsto em lei, está escrito, a pergunta é presumido ou não. Me parece uma questão, assim, um tanto interessante. Mas, rematando a questão da multa de ofício, o STJ hoje, né, então, o STJ hoje, existe uma problemática, aquele debate sobre a multa de ofício nos casos da validade, necessidade ou não, nos casos de direito antidumping. Como é sabido, o direito antidumping é uma sobretaxa, que recai sobre o imposto de importação, e ele tem uma estrutura tributária, muito embora não seja tributo, não é um crédito tributário, é um crédito não tributário, e o STJ estava praticamente consolidando a situação que é necessário para aplicar a multa de ofício no antidumping o lançamento de ofício. Por quê? Porque a lei que trata do antidumping diz que tem que ter. Recentemente, há pouco tempo, o ministro Herman Benjamin jogou areia no ventilador. Ele está criando uma outra construção e hoje a questão ainda não está consolidada. Mas, então, a gente tem esse contexto, ou seja, no antidumping, a necessidade da multa de ofício em tese, né, pode-se presumir, e aí vem a pergunta também, por que se teria também ou não a necessidade do lançamento. É claro que, num contexto operacional, prático, a questão da questão da celeridade aduaneira, que é pregada, etc., a questão da necessidade do lançamento, aí é uma outra construção. Mas no caso da legalidade, me parece que merece uma reflexão. Ultrapassada